E aí, como é que você tá? Hoje o tema que eu gostaria de trazer aqui para que a gente pudesse conversar um pouco sobre é realmente a solidão. Eu vejo que é um problema muito relevante, muito constante na vida de muitas pessoas e que acabam confundindo a solidão com uma solitude, sabe? Onde se sentem bem por estar sozinhos, mas acaba confundindo a solidão, que é uma separação que lhe prejudica, com uma solitude, que é um momento sozinho que lhe faz bem. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ter momentos comigo mesmo, eu gosto de ficar em paz, quieto. Muitas das vezes, isso não é uma solidão, é algo que me faz bem, me recarrega, recarrega a minha bateria social, sabe? Mas atualmente a gente vê um desespero, o fato de confundir isso com a solidão. A solidão ela vem para te gerar problemas e não para recarregar a sua bateria. Mas antes disso tudo, eu gostaria só de deixar claro que eu não sou apenas mais um que você ouve na internet falando sobre coisas importantes ou relevantes. Meu nome é Hugo, eu sou psicólogo clínico, então eu tenho uma bagagem por trás, eu estudo isso há muito tempo, então não será só mais um que você ouvirá falar sobre esse tema ou ouvirá falar sobre coisas da vida sem nenhuma base, sem nenhum contexto. Tudo bem? Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de ler um trecho da newsletter que eu enviei sobre solidão. Tudo bem? Ficar sozinho de vez em quando pode ser essencial para pensar, para escrever, para respirar, mas viver sozinho por dentro o tempo todo é outra coisa. Uma ausência, um eco constante de que falta algo. A solidão me soa como traiçoeira, porque ela não chega de uma vez, ela se instala devagar, como poeira em cima dos livros antigos. Primeiro você para de mandar mensagem, depois responde com atraso, depois nem lembra mais do que ia dizer. E quando vê, não tem mais para quem dizer, nem motivo. Eu acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que na era da conectividade a gente tem essa separação grande. É muito contraditório, né? A gente tem uma conexão maior com as pessoas, a gente tem uma facilidade maior. Você consegue falar com sua mãe, seu pai, seus avós, seu amigo, uma pessoa do outro lado do mundo, sabe? E isso não existia antes. E as pessoas eram um pouco mais conectadas. Como assim? A gente tinha uma vida um pouco mais presente. Como assim? Se hoje a gente tem essa conectividade um pouco maior, isso era para facilitar a nossa conexão entre pessoas, sabe? Mas a gente não vê isso na prática. A gente vê pessoas próximas distantes de si, pessoas próximas no sentido físico, então um casal, ele tá ali sempre próximo um do outro, mas muitas vezes ele pode estar distante emocionalmente um do outro. E pessoas distantes fisicamente estão tendo mais contato por mensagens, por áudio, por ligação. Isso é muito legal, isso facilita muitas coisas. Porém, há o primeiro caso que eu relatei, que é quando as pessoas estão fisicamente ali, mas emocionalmente elas não estão ali. E um dos pontos do vídeo que eu mais gostaria de colocar ênfase aqui é aquela solidão invisível, sabe? É quando você está no meio de todo mundo, é quando você está conversando com diversas pessoas, mas você não tem uma profundidade naquela relação, entende? Esse meu pensamento ele vem de um livro que eu li. O livro eu vou deixar aqui na tela, mas ele é um livro, você acha ele em inglês em PDF, mas você consegue traduzir aí para que você possa ler, caso você não saiba ler inglês. Ah, mas é um livro que vai falar muito sobre as relações, como elas são pautadas na necessidade do outro. E aí o livro fala muito sobre animais, fala muito sobre relações de micro-organismos mesmo, sabe? Como tudo precisa de alguma outra coisa para poder funcionar. A gente é um ser social. A gente precisa de outro
A gente precisa do outro, a gente precisa da outra pessoa. A gente não pode esquecer disso de forma alguma. Eu não tô falando aqui para você ser uma pessoa super, hiper, mega conectada ou super, hiper, mega extrovertida, sabe? O que eu tô dizendo é, nós seres humanos precisamos de outras pessoas para viver em conjunto. E dentro desse ponto ainda dessa solidão, a gente acaba chegando em um ponto crucial. É o medo de ser visto, é o medo de aparecer, é o medo de não saber falar, é o medo de errar, é o medo de não conseguir chegar naquela pessoa para poder trocar uma ideia que seja, sabe? A questão aqui é o medo. Em que esse medo está pautado? É comum a gente ver pessoas por aí usando certas máscaras sociais, sabe? É quando você veste uma máscara para poder viver em sociedade. Mas aí a gente precisa entender por que a gente está usando essa máscara. Por que você, aí desse lado da tela, usa essa máscara? É para evitar desgaste? É para evitar falar sobre o que está te machucando? É para evitar falar sobre coisas que lhe machucam com pessoas que você não quer se abrir? E o ponto é esse: pessoas que você não quer se abrir. Eu não estou falando para você se abrir com pessoas, qualquer pessoa que você vê por aí. A questão é, tenha isso em mente. Tenha certo que o ser humano há uma necessidade de contato social. A partir disso, tente entender quais são as pessoas ao seu redor que você poderia contar com elas. Tenha claro para você quais são as pessoas ao seu ciclo, ao seu círculo de amizade que você pode contar, que você pode estar ali falando sobre a sua vida, falando sobre um dia ruim, falando sobre uma conversa, falando sobre um livro, falando sobre um filme, um vídeo, qualquer coisa. Tenha para si essa pessoa ou essas pessoas que você pode contar, que você pode conversar. Entendendo isso, você acaba tendo uma facilidade um pouco maior para poder se abrir, certo? Muitas vezes esse medo ele está pautado numa irrealidade. É algo que não é real. É um medo que ele não está muito bem fundamentado. Se eu parar e virar para você agora e te perguntar o que que faz com que você tenha esse medo, você saberia me responder? Se sim, se você sabe me responder, você me traz algo como resposta. O que que você está vendo que realmente afirma que esse pensamento ele é real, de que isso tão ruim vai acontecer? Muitas vezes a gente olha para as coisas tendo um senso de proteção muito grande. Eu não posso falar isso porque isso vai me gerar algo muito ruim. Eu não posso me abrir dessa forma porque isso vai acabar me ferindo de algum jeito. Eu não posso falar com essa pessoa porque isso vai me machucar. E a gente acaba tendo esse senso de autoproteção muito grande. E ele acaba sendo pautado em coisas irreais. Muitas vezes são coisas que não irão acontecer, mas que a gente tem esse pensamento de forma recorrente só para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro. Mas é importante lembrar que pensamentos, escuta aqui, presta atenção. Pensamentos, eles não são realidade. Ou seja, não é porque você pensa algo que isso é real, que isso vai acontecer ou que isso já existe. Pensamentos, eles podem e devem ser questionados. Questione os pensamentos que você tem. Não é porque você pensou que isso é real, que isso é realidade. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Todos os pensamentos que você tiver, questione-o. Pergunta, tenta achar uma evidência para aquilo, tenta achar de onde aquilo vem, tenta entender ele. Tudo bem? E um ponto importante aqui que eu sou obrigado a falar, tá? Eu vou dizer aqui porque quando a gente toca nesse ponto, muitas pessoas esquecem disso, esquecem de falar sobre esse tema. E eu não vou esquecer, eu vou fazer questão de falar dele, que é quando você se sente sozinho, esse problema não está em você. Essa dificuldade de falar, essa dificuldade de criar relações, esse problema não está em você. Você não é um problema. A gente precisa entender melhor o que que é isso. A solidão ela não é falha da gente, ela é falta de um lugar para que você possa conversar e que você sinta-se seguro ali, ou segura ali. A questão é, não adianta você ficar tentando criar um relacionamento um pouco melhor com as pessoas que você tem por perto, se essas pessoas não fazem parte daquelas pessoas que você se sente bem para poder falar, se sente bem para poder conversar. E aí entra um ponto interessante. Não é porque essas pessoas que você tem perto que elas não fazem parte dessa sua zona de segurança, que outras pessoas que existam na face da Terra não podem fazer parte, tá? A gente precisa ter claro muitas vezes que existem outras pessoas no mundo. Não é só aquele mundinho ali que você vive. E um ponto interessante para isso é
Você pode me dizer algo, eu não consigo encontrar ninguém que faça, que é do meu tipo, do meu jeito, do jeito que eu gosto, das coisas que eu gosto, sabe? Mas entenda que você precisa fazer uma avaliação da onde que você está, dos lugares em que você se coloca. Quais são os lugares que você está se colocando para tentar achar um ciclo de amigos, um ciclo de amizade, uma. Eu estou falando muito sobre amizade, mas serve para qualquer relação, sabe? Uma pessoa que você gosta de trocar ideia, que não precisa necessariamente ser um melhor amigo, uma melhor amiga, um namoro mesmo, uma pessoa que você gostaria de ter como namorado ou namorada. É muito importante a gente ter, claro, os lugares que a gente está se colocando, porque é dali que essas pessoas vêm. A coragem, ela é fator determinante para que você consiga fazer as coisas e ter conquistas. Você precisa ter coragem. Coragem de se abrir, coragem de falar, coragem de se expressar, coragem de criar. Você precisa assumir certos riscos. Assumir riscos é o fator principal para que você possa ser feliz em algo. Ser feliz no sentido de conseguir, de conquistar, de realmente chegar naquele lugar que você gostaria de ter chegado. A pergunta que fica, então, acho que para esse subtópico aqui é: o quanto que você vem assumindo riscos hoje na sua vida? O quanto que você tem coragem na sua vida de viver realmente? E só para deixar claro, a gente é parceiro da Growth, tá? Então, se você gostaria de me apoiar, apoiar o canal, me apoiar como profissional, o nosso cupom lá é HugoPC, tá? Vou deixar aí na tela em algum lugar. Então, caso você for comprar um suplemento lá, lembra da gente. Eu vou deixar uns links importantes aí na descrição. Links da minha newsletter que eu falei, eu envio sempre aos domingos, tá? Um texto novo sobre algum assunto que eu gostaria de te enviar. Terapia comigo, o link tá aí embaixo. Meu Instagram, o link tá aí embaixo, tá? Então, qualquer link que eu acho interessante estará aí embaixo. Tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo, fique bem e tome coragem.